Vamos lá, pessoal, continuando aí os nossos estudos. Vamos trabalhar nesse bloco o chamado critério funcional, só que agora a gente vai trabalhar com critério funcional vertical. E aí eu já quero que você fique atento às questões naturais de nomenclatura que surgem, né? Quando se fala em critério funcional vertical, você pode também ser instado a se manifestar sobre critério funcional recursal ou hierárquico. Então pode ser funcional vertical, hierárquico ou recursal. Qualquer uma dessas nomenclaturas vai gerar a mesma situação jurídica que ora vos apresento. Esse critério funcional, ele é simples de se absorver. Ele é o critério funcional que versa sobre a competência para o processo e julgamento de um recurso. Por isso que se fala vertical, se fala em hierárquico ou recursal. E aqui há uma regra geral em processo civil, no nosso sistema processual civil, que é a seguinte: será competente para apreciar, né, o processo e o julgamento de um determinado recurso, né? Então, para apreciar um determinado recurso, o órgão hierarquicamente superior ao qual se encontra vinculado o órgão prolator da decisão recorrida. Repito, qual é a regra? É aquela vinculação hierárquica. Então, sempre vai ser o órgão jurisdicional hierarquicamente superior que vai analisar o recurso interposto da decisão do órgão jurisdicional inferior. Essa é a regra em nosso sistema processual civil. Porém, como quase tudo que a gente estuda no direito, existe um rol com exceções. Eu quero que vocês fiquem atentos a essas exceções, porque elas podem gerar algum tipo de confusão em certa medida, tá? Então vamos lá. Vamos começar com as chamadas, assim chamadas, né, ações previdenciárias, com as chamadas ações previdenciárias. Abram, por gentileza, no artigo 109, e vocês vão fazer referência aos parágrafos 3º e 4º, todos da Constituição. Então, artigo 109, parágrafos 3º e 4º da Constituição. O artigo 109, ele elenca, por meio de um rol taxativo, as hipóteses de competência dos órgãos jurisdicionais de primeiro grau da Justiça Federal. Em outras palavras, indica ali quais são as causas, quais são as matérias que serão apreciadas pelo juízo federal de primeiro grau. Ok? Pois bem, o parágrafo 3º, que foi, de certa maneira, recentemente alterado pela Emenda Constitucional 103, lá de 2019, esse parágrafo 3º preconiza o seguinte, me permitam aqui a leitura. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então vejam só, qual é a regra? Qual é a regra? A ação previdenciária que tiver no polo passivo, né, ou que for parte, tanto no polo ativo quanto no passivo, perdão, uma instituição de previdência social e um segurado, regra, juízo federal do domicílio do segurado. Então essa é a regra para a ação previdenciária, juízo federal do domicílio do segurado. Pois bem, se porventura, no domicílio do segurado, não existir juízo federal, qual é a ideia? Essa ação previdenciária pode ser proposta perante o juízo estadual. Pode ser proposta perante o juízo
estadual. Tranquilo até aqui? Fechado. E por que se fala isso? Porque a ideia aqui, tanto que o Supremo já tem decisão nesse sentido, a ideia aqui é facilitar o acesso à justiça para o segurado. Não precisamos ir tão longe para saber que, via de regra, o segurado ele se encontra em uma situação de vulnerabilidade, que, portanto, precisa de uma proteção um pouco diferenciada. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que esse dispositivo versa sobre acesso à justiça, sobre facilitação do acesso à justiça. Mas não é propriamente esse ponto que eu acho que é o nodal, não. O ponto nodal é o parágrafo 4º desse mesmo artigo 109. Reparem. Se porventura essa ação previdenciária for proposta perante o juízo estadual do domicílio do segurado, eventual recurso interposto contra a decisão desse juízo estadual esse recurso será dirigido, como queiram, ao TRF da respectiva região. Ao TRF da respectiva região. Então percebam que é uma exceção ao critério funcional vertical. E por que eu afirmo isso com toda a segurança? Justamente porque, em tese, a decisão do juízo estadual vai ser revista pelo Tribunal de Justiça. Mas, se esse juízo estadual exerce essa competência federal, como previsto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 109 da Constituição, esse recurso vai ser dirigido ao TRF da respectiva região. Então, fiquem atentos a essa situação que ora vos apresentei. Ok? Cuidado também, aí vale uma referência, que claro, vai ser estudada aqui, mas já faça essa referência, fica atento ao artigo 5º, parágrafo único, da Lei 9469, de 97. Artigo 5º, parágrafo único, da Lei 9469, de 97, que versa sobre chamada intervenção anódina ou atípica. Tá? Não se preocupem que isso aí vai ser ainda objeto de nossa análise aqui nas aulas, ok? Fechou? Segunda exceção que é importante para ser mencionada aqui. Abram, por gentileza, no artigo 112 da Constituição. Artigo 112 da Constituição. E vocês podem colocar como segunda exceção a reclamação trabalhista. E confesso que quando eu passei no MP aqui do Rio, um grande medo que eu tive era de ficar numa comarca na qual eu receberia uma reclamação trabalhista. Diz assim o artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito, com recurso para o respectivo TRT. Então, puxe uma remissão aí do artigo 112 para o artigo 114 da Constituição também. E aí percebam que é uma exceção semelhante àquela que a gente viu das ações previdenciárias. E por que eu afirmo isso com toda a segurança? Porque se nos ativermos a redação do artigo 112, qual é a ideia? Regra. A reclamação trabalhista, né, a ação trabalhista, ela deve ser proposta, por óbvio, numa vara do trabalho. Mas, se porventura, naquela localidade, não existir vara do trabalho instalada, ou aquela localidade não for abrangida pela jurisdição de uma determinada vara do trabalho, o que você tem que visualizar? Pode a ação ser proposta perante o juízo estadual. E aí, novamente, eventual recurso interposto contra a decisão desse juízo estadual deverá ser dirigido ao TRT da respectiva região. Então vai ter que ser dirigido ao TRT da respectiva região. Ficou claro até aqui, meus caros? Tranquilo? Então vejam, novamente, é uma exceção ao critério funcional vertical de competência. Ok?
Terceira exceção. Essa é uma exceção que, para mim, é a mais importante. Você pode colocar sob o título Causas Internacionais. Causas internacionais. Abram, por gentileza, no artigo 109, inciso 2 da Constituição, e já façam remissão, também por gentileza, ao artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição. Vamos lá, abram no artigo 109, inciso 2 da Constituição, e façam remissão, por gentileza, ao artigo 105, inciso 2, a linha C, também da Constituição. Para ficar ainda mais bonita essa ideia, vocês também vão fazer mais 4 remissões. Na verdade, 4 remissões. Artigos 36 e 37 da Lei 8.038 de 90. Então, artigos 36 e 37 da Lei 8.038 de 90. Artigo 1027, parágrafo 1º do CPC. Artigo 1027, parágrafo 1º do CPC. E artigo 1027, inciso 2, a linha B de bola do Código de Processo Civil. Vou repetir. 36, 37 da Lei 8.038 de 90, 1027, parágrafo 1º, e 1027, inciso 2, a linha B de bola, todos do Código de Processo Civil. Qual é a importância aqui que eu quero destacar para os senhores? Abram lá, por favor, no artigo 109, inciso 2 da Constituição. Diz lá: aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 2, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente do país. Então eu tenho de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional, OTAN, OEA, ONU e tal. Então eu tenho de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro eu tenho município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Pessoa pode ser física ou jurídica. Tranquilo? Então é um litígio entre essas pessoas. Estado estrangeiro, repito, ou organismo internacional, município ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil. Percebam, esse é o conceito de causas internacionais para fins de fixação da competência do juízo federal de primeiro grau. Para fins, repito, de fixação de competência do juízo federal de primeiro grau. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Abram, por favor, lá no artigo 102, inciso 1 da Constituição. Artigo 102, inciso 1 da Constituição. Por que você vai abrir lá? Justamente, se você abrir no artigo 102, inciso 1, você vai ver que lá também tem uma causa internacional que está na linha E. Então, 102, inciso 1, a linha E. Que diz assim: litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, até aqui está igual ao juiz federal, só que do outro lado eu vou ter União, Estado, DF ou território. União, Estado, DF ou território. Então não confundam, por gentileza, não confundam as causas internacionais às quais eu fiz referência aqui, que são aquelas que são do 109, inciso 2 da Constituição, com as causas internacionais que são da competência originária do Supremo. Tranquilo? O que nós vamos usar aqui são as causas internacionais que são da competência do juízo federal de primeiro grau. Fechou? Então vamos lá. Qual é a questão subjacente que é de extrema relevância aqui? Acompanha comigo o raciocínio. Então eu tenho uma causa que corre perante o juízo federal de primeiro grau. Se houver o proferimento de decisão interlocutória, e for essa decisão agravável, vai ser agravo por instrumento ao TRF. Se for proferida uma sentença, será uma apelação para o TRF.
Não é isso? Pois bem, se for uma causa internacional, na forma do 109, inciso 2 da Constituição, essa linha de raciocínio vai ser excepcionada. Vai funcionar de qual forma? Se for proferida decisão interlocutória, caberá agravo por instrumento diretamente ao STJ. Agravo por instrumento diretamente ao STJ. 1027, parágrafo 1º do CPC. Agora, da sentença proferida, caberá recurso ordinário constitucional diretamente para o STJ. Então, recurso ordinário constitucional diretamente para o STJ. Artigo 1027, inciso 2, a linha B de bola do CPC, combinado com o artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição. Tranquilo, meus caros? Então, no próximo bloco, a gente continua.